Tomar aquele cafezinho gelado. Eu tô gravando aqui no meu computador, jovem. Eu gravo aqui já nele, tá? Porque se eu gravar aqui, a imagem no programa fica muito ruim, no programa do... Porque quando eu gravo no programa, isso não é só da plataforma do Coque, não. Ele grava o que vocês estão vendo. Então, quando eu mexo a mão aqui, fica tudo pulandinho. Quando eu gravo no meu computador, fica liso, fica bonito. Fica tá? Então, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo? Beleza. Vamos lá. Exercício 3. Um barco apresenta uma velocidade em relação às águas de 5 metros por segundo. Então aqui nós temos a velocidade do barco. Vamos colocar a cor roxinha. Essa aqui, verde. Ué, peraí. Aqui. A velocidade do barco é 5 metros por segundo. E a velocidade das águas em relação ao solo? A velocidade das águas é de 3 metros por segundo. Opa. Este barco sobe o rio percorrendo 800 metros e logo desce a mesma distância com a mesma velocidade de 5 metros por segundo. Então o deslocamento aqui que ele vai ter para a subida e para a descida é de 800 metros. E aí vamos ver as alternativas, o que ele está falando para ver o que a gente precisa calcular. Ele fala que o módulo da velocidade em relação ao solo é de 8 na subida, e na descida é 2, ou seja, velocidade relativa, ele quer saber. E depois o tempo gasto na subida e na descida. Então vamos fazer assim, ó. Na subida, tá? Na subida, o barco está indo para um lado, com a velocidade dele, e a correnteza está para o outro. Tá? Então, na subida, a velocidade relativa é 5 menos 3, que é 2 metros por segundo. Professor, mas quando você estava explicando lá na colisão, você falou que vetores opostos somava. Né? Por que você está subtraindo aqui? Eu estou subtraindo porque agora eu não estou fazendo o referencial do movimento em relação a outro corpo. Por exemplo, lá na colisão era 2 corpos normalmente, né? A e B. Eu fazia a velocidade A em relação a B. Aqui eu estou pegando 2 velocidades e estou fazendo a relativa deste movimento em relação a um outro corpo, um terceiro, que é o solo, que é a margem. Então eu tenho que ver se elas estão se ajudando ou se atrapalhando. Nesse caso, na subida, 2. Na descida, deixa eu fazer para baixo aqui. Na descida, eu tenho o barquinho, e aí a velocidade do barco, e a velocidade da correnteza. Ah, professor, como você sabe que na descida as velocidades se somam e não na subida? Oh, meu Deus. Porque quando a gente fala descer um rio, tá? A ideia de descer é ser ajudado, né? Nem que seja pela gravidade. Quando a gente fala descer o rio, você tem o rio te ajudando. Então aqui eu tenho a velocidade relativa de 5 com 3, que é 8 metros por segundo. Vamos olhar as duas primeiras alternativas. O módulo da velocidade em relação ao solo na subida é de 8 metros por segundo? Não. É na descida. B. A velocidade do barco em relação ao solo na descida é 2 metros por segundo? Não. É na subida. Então, se você tivesse trocado aqui a subida pela descida e feito as contas corretas, mas só trocado a ideia de subida pela descida, teria 2 respostas corretas. E aí não poderia ser a alternativa real, né, do exercício. Aí depois ele fala o tempo gasto na subida e o tempo gasto na descida. E o tempo total. Bom, vamos calcular aqui a subida, então. Subida. Velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade na subida é a relativa, 2. O deslocamento é 800. E o tempo eu quero. Você vai calcular isso aqui e você vai descobrir que o tempo para a subida é de 400 segundos. Então,
aqui está errado. Na descida eu vou calcular desse lado. Descida. Velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade na descida, 8. O deslocamento, 800. E o tempo eu quero. Então, o tempo na descida... O tempo na descida vai ser de 100 segundos. Então, a D está errada também. E aí, o tempo de subida mais o tempo de descida é 500. Porque é só somar esses dois tempos aqui. E aí, você descobre que o tempo total é de 500 segundos, que é a alternativa E. Tá? Deu para entender? Quer um tempo para copiar ou posso passar para o próximo? Beleza, sossegado. Quando vocês terminarem aí, quem for pedindo tempo para copiar, quando vocês forem terminando, vocês vão dando um aviso aí. Tá bom? Aí eu vou fazer mais um exercício só. A aula hoje ficou mais curta, porque eu estava explicando a recuperação, mas mais um exercício só e já tá bom para uma sexta-feira. Assim que eu der subir os outros vídeos, eu aviso vocês. Um outro jeito, gente, que vocês podem ter para não ficar dependendo de eu colocar o vídeo no Classroom, é vocês salvarem no navegador de vocês a playlist. Eu não sei se dá para salvar de favorito a playlist no YouTube, para quem tem conta no YouTube. Não sei se dá para salvar. E aí você toda hora entra no seu YouTube lá, vai estar a playlist lá para você ver. Então você acompanha se recebeu alguma coisa ou não. Tá bom? Vamos passar a ideia então. Passar a ideia. Deixa eu ver se eu faço um outro aqui. Esse aqui é igualzinho aquele lá. Tudo meio parecido. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu pego. Aqui mesmo, esse aqui. Um barco a motor movimenta-se com velocidade constante de 4 metros por segundo em relação às águas de um rio com 1.000 metros de largura. Então vou fazer o rio aqui rapidão. Aqui é o rio. Esse rio tem 1.000 metros. Opa, cadê o botão? Paga. 1.000 metros de largura. Em relação, cuja correnteza é de 3 metros por segundo em relação às margens. Tá? Então, a velocidade da correnteza eu vou colocar para cá, para a direita. Deixa eu ver se vai ficar bom para vocês enxergarem isso aqui. Acho que vai, né? Velocidade da correnteza é de 3 metros por segundo. E a velocidade do barco eu vou anotar aqui em cima, que é 4 metros por segundo. O deslocamento do barco em relação ao ponto fixo na margem em 30 segundos, se ele se movimenta a favor e contra a corrente. É basicamente o exercício anterior, só que ele quer saber, a partir de um tempo que ele já passou, qual que é o deslocamento. Tá? O tempo agora é de 30 segundos. Vamos fazer isso aqui mais direto. Tá? Quando ele está a favor... Quando ele está a favor da corrente, a velocidade relativa é a soma das duas. Porque, deixa eu só ver que vocês mandaram a mensagem aqui, que sumiu aqui. Beleza. Então, o Arthur já tem a playlist lá no canal. Porque eu estou postando de todos os colégios. Se lá no canal, se você entrar e procurar no canal lá, você vai ver que tem a playlist por série. É só procurar lá, primeiro ano Olympus, tá? 4 e 3, 7, a favor da correnteza. Contrária à correnteza, deixa eu colocar aqui. Contrário à correnteza. Contrário à correnteza, eu tenho 4 menos 3, que é 1. Vamos calcular os deslocamentos. A favor, velocidade, ΔS por ΔT. Tá? A velocidade a favor é 7.
o deslocamento eu quero e o tempo é 30 segundos. Então, o deslocamento aqui vai ser de 210 metros. E quando é contrário, velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade é 1, o ΔS eu quero descobrir. E o tempo é 30. Então eu tenho 30 metros. A resposta então tem que ser, ele quer em qual ordem? A favor e contra a correnteza. Então 210 e 30 metros, que é a alternativa C. Tá bom? Esse aqui, na verdade, os dois exercícios foram de uma dimensão, tá? Se vocês quiserem treinar mais aí nessa semana, nesse final de semana, alguma coisinha a mais, tentem fazer o 5 e o 11. O 5 e o 11, tá? Dessa mesma unidade, capítulo, sei lá como que chama. Dessa parte aqui. Tá? O 5 é o próximo desse, o 11 você vai virar uma página lá e vai achar o exercício 11. Tá bom? Não precisa enviar os exercícios. Só tentem fazer, porque provavelmente eu vou começar a aula da semana que vem resolvendo eles, da quarta-feira. Certo, galera? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar. Qualquer problema com a recuperação, me procura, tá? E é isso aí. Nos vemos na quarta-feira. Um bom final de semana e uma boa aula para vocês nessa sexta de alegria. E falou! Bom fim de semana para vocês também, jovens. Bom descanso, boa recuperação.